Eu queria te perguntar uma curiosidade que eu falei isso com a minha mãe ontem. Eu falei, cara, como... Porque eu imagino que você aprendeu a lidar, mas como era o seu pai chamar a sua atenção e, tipo, o seu técnico chamasse a sua atenção quando você esteve com ele como treinador. E, ao mesmo tempo, depois eu imagino que isso vira uma evolução ao ponto de você trocar ideias sobre isso e melhorias, ajustes e tal. Como foi esse processo, cara? Porque... Assim, primeiro que, como eu te falei antes, sempre foi um cara que prezou pela disciplina, pela dedicação em tudo. Desde a época de escola, né? Então, em relação, poxa, a cumprir com exatamente, cumprir com as tarefas. Então, assim, isso foi desde garoto, né? São valores, né, colocados dentro de casa. Então, assim, eu tô acostumado desde sempre a ter esse tipo de, digamos, de pai rígido no sentido, assim, correto, né? Sim. Sabe? Pela ética, pela dedicação, comprometimento, lealdade, todos esses valores fundamentais. E aí, quando começa a seleção, é diferente, porque aí é o cara técnico e aí existe não é você e ele em casa, entendeu? Você tá dentro da vitrine de uma seleção brasileira, onde os caras, porra, ganham tudo. A cobrança já é gigantesca em todo mundo. Em cima de todo mundo. Você tem que entregar performance ali dentro. E ele é o maior cara, não é tipo um jogador que é o maior só, né? E assim, os mais jovens, eles sofrem mais no início mesmo na seleção. E eu, por esse lado, cara, ele foi com a faca nos dentes, entendeu? Até que assim, era uma maneira, eu acho que sempre foi uma maneira também de mostrar, cara, você aqui é meu jogador, aqui você vai, entendeu? Então, assim, por outro lado, eu sabia disso. Já existia a pressão maior, ok, porque eu vou ter que matar um leão por dia para provar que eu mereço. Mas ele foi, principalmente no início, foi complicada a nossa relação, assim, fora. Ali dentro, respeito muito, pô, maior técnico que o Brasil teve e tal, né? Em relação a títulos no masculino e tal, cara. Vou escutar, vou tentar absorver o máximo. Agora, final de semana em casa, folga e tal, vou fugir, entendeu? Não quero... Porque é um momento diferente, cara. Você é treinador e... Então a gente perdeu isso. Né? A gente perdeu um pouco do pai e filho durante anos. Sim. Entendeu? Não tem como, sabe? E aí, ao longo dos anos, com a experiência, com rodagem também, né, nossa, em relação a esse tipo de técnico... Jogador, pai e filho. Parou de ser um desgaste, deu um respiro, né? E aí eu me tornei capitão. Aí a gente conseguiu ter uma relação melhor, porque eu tinha certas coisas, às vezes, que bater de frente porque é necessário, o capitão é a voz do grupo ali, exatamente. né? Então, numa feedbacks também, falou, cara, assim não vai dar certo, tá perdendo a mão, assim, entendeu? Eu acho que talvez não seja a coisa correta. E ele soube escutar. E soube ver que, assim, durante anos, onde eu de certa maneira, esses valores que a gente, graças a Deus, eu tive dentro de casa, que também depois, junto com treinadores, com outros jogadores, eu fui criando e valorizando cada vez mais, ele entendia que, poxa, não é qualquer um que tá falando, pô, sabe? Ele sempre me escutou muito. Então, até hoje, a gente se tornou, depois disso, uma relação foi muito mais, digamos, verdadeira, sabe, nesses momentos. Mas o início foi, a gente rolou se perdeu. uma cumplicidade e você conseguiu conquistar o espaço para chegar e trocar essa ideia. O respeito desse tipo desse é tipo difícil de pra caramba. Mas assim, agora tirando seleção, por exemplo, nos clubes, como que era a sua relação com ele? Você jogando, o exemplo, então tá na seleção, na época do clube. Tinha você ligar e falar, pô, pai, aconteceu tal coisa... tá foda, ou vocês trocavam ideias sobre o jogo, ou era só mais no âmbito seleção por conta disso? A gente nunca trocou muita ideia em relação ao que aconteceu no clube, não. Até porque também ele tem o problema do Exato, time dele, né? Ele tem o time dele e, cara, também respeita, né, o nosso... Cada time tem os seus técnicos, staff. Ele falar é diferente, né? Ele falou, pô, mas esse cara tá falando uma coisa errada. Você fala, pô, é foda. Não, assim, a gente... Tem esse respeito. Claro, né? teve problemas, até mais pra frente depois, que na Itália e tal, ele já não era mais técnico da seleção também, ele já era mais um torcedor meu, né? E aí ele até ele se divertia mais. A única vez que eu tive um problema com o técnico e tal, e aí eu pedia, cara, eu não sei o que fazer mais e tal, e aí, é lógico que aí é uma coisa de pai, não era nem de treinador, entendeu?
Mas em relação a... Ele também já tá mais saudável. Totalmente, exatamente. Né? Mas no mais início, cara... maturada. Exatamente. Eu acho que a experiência foi importante para todos nós, assim,